Sigmund Freud, sem dúvida nenhuma, foi um dos gênios da nossa época, do nosso século. Sempre movido por um incansável desejo de saber, de conhecer, considerou todos os gestos, ideias, as fantasias e produções do ser humano como elementos fundamentais para prosseguir na sua investigação da mente humana e no conhecimento daquilo que sempre teve inacessível ao homem. No começo do seu trabalho, Freud criou o que conhecemos como o grupo de reunião, a Sociedade das Quartas-Feiras, que era uma espécie de laboratório para novas ideias. E foi deste que originou-se o que conhecemos hoje, a Associação Internacional de Psicanálise. Sigmund Freud, um conquistador da alma humana, da mente humana, também, sem dúvida, mudou e alterou fundamentalmente a relação do homem consigo mesmo e com a cultura que o circunda, e mudou profundamente. Eu diria mesmo que, após as ideias de Freud, após a divulgação das ideias de Freud, após o lançamento do seu livro sobre a interpretação dos sonhos em 1900, o homem nunca mais foi, nem será o mesmo. Parafraseando um pouco o próprio Freud, eu diria, descobrimos que não somos os donos de nossa própria morada, descobrimos que não controlamos o nosso próprio eu, e isto constituiu-se, e até hoje ainda se constitui, numa espécie de revolução que trouxe à tona todo o impensável, todo o imaginável, e propôs novas formas para que a gente pudesse pensar toda a questão dos afetos, dos sentimentos, toda a sexualidade e todo nosso relacionamento humano enquanto indivíduos na cultura e na sociedade. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis. I had to pay heavily for this bit of good luck. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. My name is Sigmund Freud. Durante meio século, Sigmund Freud viveu em Viena, em uma rua tranquila no número 19 da Bergstraße. Nessa casa, ele praticou a psicanálise e redigiu sua obra. Explorador das profundezas do inconsciente e iniciador de uma das grandes aventuras intelectuais do século XX, o obscuro da alma. Seu divã foi um local de investigação, um laboratório no qual recebeu de seus pacientes sua experiência e seu saber clínico. Ele quebrou os tabus ligados à sexualidade e permitiu que as mulheres se emancipassem. Após construir o essencial de suas teorias, resolveu reunir médicos, historiadores e escritores para formar a primeira associação freudiana, a Sociedade Psicológica da Quarta-feira. A primeira sessão teve início em outubro de 1902, às 21 horas. Café, charutos e bolinhos. Verdadeiro banquete socrático, o estilo vienense do início do século, essa sociedade foi um laboratório de novas ideias.
Os chamados homens da quarta-feira se reuniam em volta de um mestre autoritário que despertava suas consciências. Ele queria mudar o mundo através de uma... Eles falavam sobre filosofia, literatura, mitologias e, sobretudo, doenças psíquicas e mentais. No centro dessa história estavam os histéricos. No hospício da Salpêtrière, antigo arsenal construído no reinado de Luís XIV, as loucas eram isoladas no setor especial das incuráveis e acorrentadas. Eram abandonadas seminuas em meio às imundícies. Através das grades distribuíam-lhes comida, sopa fria e dejetos. As histéricas cuidavam das companheiras simulando perfeitamente sua doença. Possuíam a mania de encenar o sofrimento alheio. Elas tendiam ao riso, às tragédias e às lágrimas. Exibiam a loucura do mundo e a miséria do povo. Freud chegou a Paris em uma manhã de outubro de 1885. Ele foi à França para descobrir sua verdadeira vocação. O futuro inventor da psicanálise era um jovem médico judeu de 29 anos, apaixonado por sua noiva Marta, com quem mantinha uma correspondência intensa. Agora tenho uma impressão completa de Paris e poderia ser um poeta ao comparar a cidade a uma enorme esfinge prestes a devorar os estrangeiros que não resolvem seu enigma. Paris é um sonho inextricável e ficarei feliz de acordar. Freud foi a Paris para assistir às aulas clínicas de Jean-Martin Charcot, o maior neurologista da época. Nascido em 1825, de família modesta, ele exercia seu talento no hospício da Salpêtrière. Ele tinha o apelido de Napoleão das Histéricas. Lorsque Charcot est nommé à la Salpêtrière, il est nommé dans un hôpital qui est en fait un immense hospice pour les femmes. Il y a près de 5 à 6 000 femmes qui sont enfermées à la Salpêtrière. Et pour lui, ça serait une espèce de matériau d'expérience à partir duquel il prétendra, avec un esprit de méthode et de classification extraordinaire, faire une typologie, une symptomatologie de toutes ces affections mystérieuses qui frappent l'être humain lorsque sa raison vacille. Conhecida desde a antiguidade, a histeria se manifestava para os cientistas do fim do século como uma doença do útero que tomava o corpo das mulheres. Para entender a origem das convulsões, os médicos deixavam suas pacientes em um estado de sonambulismo ou de semivigília que chamavam de hipnose. Dormez, rapprochez ma sœur, rapprochez. Voilà. La méthode de Charcot sera popularisée par ce fameux tableau de Brouillet, la leçon clinique de Charcot, les fameux mardis de Charcot à la Salpêtrière, où assistait toute la bonne société libérale et républicaine de Paris. Toute cette époque, 1860-1880, plonge dans la névrose hystérique. Emma Bovary est un magnifique cas de petite hystérie ou de petite hystérique. Baudelaire lui-même, dans son journal, parlera de la nécessité pour lui, poète, de cultiver jusqu'à la jouissance et la terreur son hystérie. Charcot adormecia as mulheres do Salpêtrière e fazia desaparecerem provisoriamente paralisias e contrações. Ele usava o hipnotismo para mostrar que a histeria era uma neurose funcional sem ligação com o útero. Assim, ele se recusava a falar em público das causas genitais. Fascinado pelo teatro da histeria, Freud notou que a relação entre o médico e suas pacientes parecia uma história de amor.
Ele ficou encantado pelas aulas de Charcot. Marta, minha querida, vou lhe contar em detalhes o que aconteceu comigo. Charcot, um dos maiores médicos e gênios, está demolindo os meus conceitos. Nenhum outro homem teve tanta influência sobre mim. A partir de Charcot, Freud criou uma nova ligação entre histeria e sexualidade. A histeria, eis a doença da qual Freud se apoderou na virada do século para alertar os homens sobre suas feridas originais. A psicanálise é um modo particular de falar da angústia, do esquecimento, da lembrança, do tempo, da tortura. No Salpêtrière, o sexo das mulheres falava através das convulsões. Nenhuma experiência de laboratório conseguiria resolvê-las. Com a criação da psicanálise, os gritos e espasmos da carne podem ser ouvidos, verbalizados. Eles se tornam uma linguagem. Destruí tudo o que escrevi em 14 anos. Cartas, anotações e manuscritos. Meus sentimentos e minhas ideias foram considerados indignos de existir. Preciso repensá-los. Que os meus biógrafos se torturem. Cada um pode ter uma ideia sobre a evolução do herói. Todos terão razão. Já me regozijo de seus erros. Freud est d'abord un homme sombre, compliqué, ambitieux, d'une intelligence extraordinaire et qui a un très grand désir d'être un grand homme. Dès le début, il a envie de faire des grandes découvertes. Je crois que ça n'est pas pour rien qu'il s'est comparé lui-même à un aventurier, à Christophe Colomb, et qu'il adorait les conquérants, Hannibal et Napoléon notamment, c'est-à-dire des conquérants militaires. Freud est habité par un grand désir, non pas de réussir au sens de faire des affaires. Après tout, il vient d'un milieu de la bourgeoisie juive, commerçante, c'est pas du tout ça. Il rêve d'être un homme de science, il rêve d'être un savant et de changer le monde. Primeiro filho do terceiro casamento do pai, Freud foi adorado por sua jovem mãe. Esse amor lhe deu coragem para enfrentar a adversidade com incrível segurança. A universidade para a qual entrei, em 1873, me trouxe grandes decepções. Deveria me sentir inferior e excluído da nacionalidade dos outros por ser judeu. Já na primeira dessas pretensões que quiseram me impor, não me submeti. No Instituto de Fisiologia de Viena, Freud conheceu Josef Breuer, médico judeu especialista em doenças nervosas que viria a ser para ele uma figura paternal. And one day, Breuer told him about this great case, Anna O, that had happened much earlier in 1880-82, and Freud kept saying, "Tell me more, tell me more, tell me more." And it turned out to be an intelligent young woman who had very severe, what later came to be called hysterical problems. She forgot her own language. She refused to drink water out of her cup. She had paralyses, which were hysterical paralyses, and all of this was very odd. Anna O, ou Berta Pappenheim, era uma jovem da burguesia vienense. Ela tinha 20 anos quando surgiram seus primeiros problemas. Condenadas a se tornarem esposas rígidas como suas mães, essas jovens da alta sociedade vienense aspiravam secretamente a uma outra vida, mas ninguém as escutava. Incapazes de enfrentarem seus destinos, elas adoeciam. A histeria era a linguagem desse desejo refreado no âmbito da razão. Breuer
in a way, working with his patient also, developed what came to be called the talking cure. That is, he would hypnotize her very gently and then ask her to talk, to remember this, to remember that. And then she would remember and she would talk about it. And this would, in some way, help the symptom to disappear, which greatly amazed Breuer, who worked with her for 2 years. And out of this came then the kind of first, if you wish, she was perhaps the first psychoanalytic patient in the world, or proto-psychoanalytic patient in the world. And Freud pushed this further than Breuer ever did. And this, of course, then becomes the ground for his own independent theory about sexuality and so on. Ils décident de publier leur grand livre inaugural, s'appelle Les études sur l'hystérie, qui sont composées de plusieurs histoires de cas, dont celui d'Hanau. Mais pourquoi est-ce que Freud et Breuer ont publié ce livre? C'est compliqué, parce que c'est pas un livre mensonger. C'est pas un livre qui raconte qu'on guérit les hystériques alors qu'on les guérit pas. C'est un livre qui montre comment on les soigne. Et qui montre en tout cas que les résultats obtenus par ce qu'on appelait la méthode cathartique, c'était pas encore la psychanalyse, mais enfin c'était déjà la cure par la parole. Ça, c'est l'invention progressive de la psychanalyse, qu'au moins on fait quelque chose avec ces femmes, qu'on les écoute. C'est ça la leçon des études sur l'hystérie. Berta Pappenheim não foi curada, mas se engajou em uma vida militante a serviço do sionismo e da causa das mulheres. Na imaginação dos viajantes, a cidade de Viena evoca cafés barrocos e confeitarias elegantes. Imperial e cosmopolita, ela acolhia os estilos mais variados. Freud tinha uma profunda aversão por Viena, só via hostilidades contra sua doutrina. Ele não soube entender que diante de seus olhos ocorria uma transformação cultural que o moldava. Um novo modo de pensar a subjetividade que a frase de Hugo von Hofmannsthal resume perfeitamente. Não possuímos nosso eu. Ele sopra sobre nós, foge por muito tempo e volta em um suspiro. No outono de 1886, instalei-me como médico em Viena e casei-me com aquela que me esperou por mais de 4 anos em uma cidade distante. Quando Freud abriu seu consultório particular, tratava essencialmente mulheres da burguesia vienense que sofriam de neuroses, doença dos nervos, neurastenia, histeria. Foi em 1889 que uma paciente, Fanny Moser, ordenou que Freud se afastasse dela e não se mexesse. Não fale comigo, não me toque, escute-me, disse ela. Abandonei a hipnose e mantive a posição deitada do paciente em uma cama, atrás da qual eu ficava sentado, de modo a vê-lo sem ser visto por ele. Il invente le divan. Il se retire pour que la parole, pour que ce soit la parole qui devienne l'acte thérapeutique elle-même. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de magnétisme, il n'y a plus d'hypnose, il n'y a plus de regard, il n'y a plus que la parole. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher dans l'inconscient endormi. Et donc les patients prennent l'habitude de raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs fantasmes, etc. Exaltado com suas descobertas, Freud deixava o paciente falar livremente. Ouvindo essa fala caótica, atribuiu à sexualidade uma posição fundamental. Ela determina a vida psíquica. A neurose não é uma doença insólita, mas a consequência de conflitos infantis não resolvidos. Essa compreensão das neuroses ocorreu quando Freud conheceu um médico berlinense, Wilhelm Fliess, que se tornou um amigo indispensável. Fliess had very strange theories. He was a specialist, ear, nose, and throat specialist, and he believed that the role of the nose, or catarrh of the nose or something, would be some crucial influence on sexuality and help in the prognosis as well as diagnosis. Freud went along with this and exchanged ideas with him. Et Freud va avoir un amour fou pour cet homme, qui est un peu son alter ego pendant des années, avec lequel il correspond. On a appelé ça la naissance de la psychanalyse parce qu'à travers toutes ces lettres, c'est l'époque où
il élabore toutes ces théories, la bisexualité, la théorie de la séduction, sa première théorie de l'appareil psychique. Todas as noites, entre 23 horas e 2 da madrugada, imagino, transponho, adivinho. Tudo ferve dentro de mim e aguardo novas. Meu caro Wilhelm, talvez descubramos oceanos. É em sua intenção que relato todos esses fatos. Sabemos que a neurastenia se deve a uma sexualidade anormal, mas defendo a tese de que a neurastenia é apenas uma neurose sexual. Wilhelm Fliess vivia em Berlim. Freud e ele se encontravam regularmente para longas conversas que chamavam de congressos. Trocavam ideias e pacientes também. Através dessa relação passional, Freud adotou muitas teorias extravagantes. Foi se enganando e corrigindo seus erros que ele construiu suas principais hipóteses. Já lhe revelei oralmente ou por escrito o grande segredo clínico. Ainda estou abalado e quase certo de ter resolvido o problema da histeria e da neurose obsessiva, encontrando a fórmula do choque sexual e da volúpia sexual infantil. Quand par exemple il élabore sa théorie de la séduction, c'est-à-dire quand il pense que à l'origine de toute névrose, il y a un traumatisme réel. Ça veut dire les enfants ont subi des traumatismes sexuels réels dans leur enfance. Que fait Freud? Il ne se contente pas d'être un homme de laboratoire qui va faire des recherches comme sur des grenouilles. Il se dit, mais ça a pu m'arriver à moi. Donc, Freud va être habité par une interrogation sur lui-même. Je crois que c'est ça, la grande force de la psychanalyse et de Freud, c'est qu'au lieu de considérer le malade et le patient comme un objet à étudier de l'extérieur, il passe d'abord par une analyse de lui-même pour savoir s'il n'a pas vécu lui-même la même chose. Os cientistas do fim do século atribuíam grande importância à sexualidade. Primeiro, Freud acreditava que toda neurose tinha como origem uma sedução real vivida na infância, estupro ou carícias. Depois, rejeitou a hipótese de uma corrupção natural da sociedade. Abusos e violências existiam nas famílias, mas a sedução não dava conta do imaginário sexual de cada sujeito. Então, Freud criou a teoria da fantasia. Freud criou novos conceitos. Ele chamou de libido a energia sexual e de recalque o processo através do qual se rejeita no inconsciente um fato que se quer esquecer, do qual não se quer saber. No inconsciente, nada termina, nada passa, nada é esquecido. Ontem enterramos meu velho pai, que morreu no dia 23. Até o fim, ele foi o homem incrível de sempre. A morte de seu pai o levou a um intenso trabalho de busca em seu passado. Ele começou a sua autoanálise. Apreciador de antiguidades e de culturas distantes, Freud colecionava objetos. Essa paixão arqueológica o arrastou até as antigas civilizações e revelou que o destino de cada homem está ligado ao da universalidade humana. Cercado por suas estatuetas, figuras romanas, chinesas, gregas, egípcias, ele analisava os sonhos de seus pacientes e os seus. Ele os interpretava como alguém que decifra um idioma desconhecido. A interpretação dos sonhos. Nesse livro magistral que abre o século XX, Freud viajou além da consciência e do sono. Longe de ser uma profecia mágica, o sonho, no sentido freudiano, é a realização de um desejo inconsciente ou reprimido. Nos sonhos, estranhos personagens se misturam a um bestiário fantástico e familiar. Cães parecem lobos, cavalos são iguais a unicórnios, mulheres se assemelham a flores. O sonho é o caminho real que leva para o inconsciente, para a descoberta do que está além da consciência, algo interiorizado no próprio sujeito. Crucial point is that Freud is saying, I am on the trail of a general psychology
which would work not for neurotics alone, but for everyone. Do outro lado do que é visível, Freud descrevia figuras infinitas do inconsciente com palavras que revelavam mistérios comuns a todos os homens. Sonho, ato falho, lapso, esquecimento. Tudo tem um significado. Quem fala em mim? Eis a pergunta feita por Freud na virada do século. O livro dos sonhos marca uma nova etapa na vida de Freud e o início das noites de quarta-feira. Brigado com Wilhelm Fliess por causa de uma história de roubo de ideias, Freud precisava transmitir seu saber. Em volta da mesa oval, o número de homens da quarta-feira aumentava cada vez mais. Como no mundo em que viviam, conflitos os afligiam. O desejo que os levava a entender seus semelhantes já era um questionamento deles mesmos, de sua infância, seus pais, sua identidade. Quase todos eram judeus. Diante do antissemitismo, questionavam sua condição de judeus e o fato de continuarem a ser judeus em um mundo sem Deus nem religião. Um deles, Karl Kraus, era famoso por seus artigos ferinos. Crítico literário e político, fundou um jornal, o Die Fackel, a Tocha, no qual denunciava a corrupção e as ideias progressistas. Tornou-se forte adversário da psicanálise. Um de seus aforismos ficou famoso. A psicanálise inventa as doenças que ela diz curar. Ele também foi adversário do movimento feminista nascente. Dominava a ideia de que se as mulheres saíssem do modelo da família patriarcal, a sociedade seria aniquilada por um vírus de redução dos valores viris. Nada correspondia mais a essa imagem, a esse medo da decadência, do que o longo reinado do imperador Francisco José. Naufragando progressivamente, ele parecia abatido sob o peso do feudalismo de outra era. O fim de um mundo acompanhava o nascimento de uma nova estética. Com outros criadores, Gustav Klimt lançou o movimento da secessão. Começava a modernidade da arte austríaca. Sem conhecer a psicanálise, Klimt demonstrava em sua obra a mesma abordagem da realidade. Celebrava os sonhos de angústia, sexo e morte que Freud descobria em seus pacientes. Em 1905, Freud publicou seus 3 ensaios sobre a teoria sexual. O livro gerou um escândalo, pois Freud atribuía a crianças e adultos normais fantasias sexuais e comportamentos considerados patológicos como masturbação, sodomia, fetichismo e desejo de incesto. Ele elaborou seu mais famoso complexo inspirando-se na tragédia de Sófocles, em que Édipo, rei de Tebas, marcado pela maldição dos deuses, mata seu pai e casa-se com a própria mãe sem saber. A partir disso, Freud chamou de complexo de Édipo uma representação inconsciente na qual surge o desejo da criança pelo genitor do sexo oposto e a hostilidade pelo genitor do mesmo sexo. Esse complexo é uma etapa no desenvolvimento da criança entre 3 e 5 anos. Segundo Freud, toda criança passa por essa situação edipiana para superá-la mais tarde. Freud reprend tous les termes qui existaient avant lui, sexualité, inconscient, transfert psychodynamique, mais il leur donne un sens tout à fait nouveau, en accentuant, et c'est pour ça qu'il y a eu une telle opposition à la psychanalyse, en accentuant l'idée que l'homme, le sujet, est déterminé par des forces qui lui échappent. No momento em que Freud efetua suas descobertas, médicos e psiquiatras alemães, austríacos ou franceses classificavam doenças mentais de modo sofisticado, esquecendo o sofrimento dos doentes. Receitavam-lhes tratamentos corporais, banhos, massagens, eletrochoques e hidroterapias, sem acreditar na sua eficácia. Na ja. Und der Mann?
A psicanálise contestava esse niilismo terapêutico, propondo ouvir o paciente e recriando a ideia de uma possível